tem uma influência, né? Influência, exatamente. Uma influência, tem um líder ali que sabe como, igual você falou, teve alguns diferentes, depois nós aprendemos muito. Claro. Eu fiz uma conta, eu tive mais de 40 treinadores só no profissional, sem contar toda a base, e eles, cada um tem um perfil, né? E da gente entender como utilizar um pouco desse pouco de cada um, exatamente. Que é fundamental, né? E é o teu negócio. Por ser o profissional que eu era e sempre fui de maneira natural, tá? Sempre gostei de treinar, adorava ir para o treinamento, sabe? Fazia tudo aquilo que era para fazer e sempre queria algo mais para melhorar. E aí eu te digo que foi situação do meu pai, perfeccionismo. Alfaiate, vendo ele fazer os cortes dele lá para fazer o terno pro cliente, eu ficava olhando e tal, aquele negócio lá, eu falei, pô, não tinha falha, cara, era impressionante. Aí o que eu preciso melhorar? Passe. Aí vou lá pro paredão, bater aqui e tal, prática, entendeu? Domínio de bola o tempo todo. Acabava o treino, eu ficava fazendo alguma coisa que fosse importante. Aí você vai crescendo. Aí você vira referência. Então, quando você vira referência, você passa a ser líder pelos teus atos, né? Não pela tua voz, por nada. Aí, pô, o cara que tá lá, tá fazendo tudo, a coisa tá dando certo. Aí o teu companheiro olha e fala assim, porra, o que eu vou fazer diferente se eu tô vendo que o principal tá guiando? Então, eu sempre disse, no Flamengo, a minha importância fora do campo foi muito mais do que dentro do campo. Por causa do meu... Eu tinha... Caramba, forte isso. Porque olha uma situação... Dentro de campo foi impressionante. Olha uma situação que era complicada e que eu tinha que ficar atento. Por coincidência, o meu primeiro contrato terminava 31 de maio. Começava 1º de junho. A maioria dos contratos, os clubes sempre terminavam 31 de dezembro. Então, cara, se eu renovasse mal o contrato meu, tu imagina o principal jogador do time renovar mal. Você derruba todo mundo, cara. Os caras viravam lá, aí, ó, por favor, hein, levanta aumenta esse sarrafo aí, pra gente não ficar... Influenciava o ecossistema todo. Exatamente, então é preocupação. Tinha até essa responsabilidade. E aí tu levantava, os caras vinham. Tudo bem. E aí também você vai ganhando liderança no grupo nesse modo também, então... Aí você entende que vai além de você a tua causa. Nesse momento você já entendeu? Já falou, peraí, não... Claro, já aí entendi. Muda tudo. Você deixa de pensar só em você, nos teus interesses e fala, pô, tem uma classe que eu tenho que representar. Isso, exatamente. E acabei sendo presidente do sindicato também do Rio. Foi também, pô, mas é uma coisa que precisa, né? Os jogadores se unir, entender a importância, que é peça fundamental no espetáculo, né? Claro, lógico. Tem que se posicionar, né, cara? Senão... Eu tive muita participação nesses movimentos todos. Quando tivemos junto com o ministro do Trabalho, quando foi formalizada a profissão do jogador de futebol, com carteira assinada, com tudo. Isso foi em 1978, mais ou menos. Então, a gente tinha um grupo bem ativo naquela época, que era o Zé Mário, Leão participou muito, Sócrates mesmo foi importante em alguns momentos, mas um pessoal mais da antiga era bem ligado a FUGAP, a GAP, muitos jogadores... Os direitos, defendiam os direitos. Muitos jogadores se formaram em faculdade através de verbas da entidade, então... E sofria retaliação, assim, de alguém... Alguns clubes. Mas a galera ia em frente. A galera ia em frente, exatamente. Coragem. Coragem. Porque é preciso, né? Exatamente, era preciso. Então, é lógico que as entidades enfraqueceram um pouco e, com isso, os jogadores atuais não têm muita participação hoje em dia. Você vê que até
em termos de direito de arena, eu falei muito isso com o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato do Rio, foi da Federação Nacional. Sim, eles hoje estão em confusão e tal. Tu não vai esperar que os jogadores do time grande possam ir no sindicato para ir lá pegar o direito de arena deles. Eles às vezes nem sabem que tem dinheiro. Leva nos clubes, vai lá nos próprios clubes, chama o capitão, conversa e paga lá eles, cara. O que eu sentia que acontecia, eu vi que durante a pandemia foi impressionante, né? Não parou, mas eu não parei. Eu fiquei, todos os dias era reuniões em cima de reuniões, porque assim, parou de pagar um mês, não sabia o que acontecia. A maioria dos jogadores, muitos não tinham que pôr de comer em casa. Então, exatamente. É sério a parada. Só que eu cheguei num momento que eu vi assim, contribuir, sempre que eu posso continuo contribuindo, que você vê que existem clubes, minoria, hoje está melhorando cada vez mais, principalmente Série A, que eles fazem o que é correto. E outros que usam de artimanhas para passar o jogador para trás. Aí chega um momento que você fala, cara, se eu for até o fim nessa causa, eu vou estar de alguma forma prejudicando o meu clube que está fazendo o que é certo. Vou estar expondo de alguma forma um clube que está fazendo o que é certo. Então, peraí, o meu clube, ele não está utilizando dessa lei aqui para me passar para trás, né? Para não me pagar, ou enfim, o que estava acontecendo na pandemia, que existiam clubes que estavam falando, pô, nós estamos com muita dificuldade, não vamos pagar, vai romper o contrato. Que foi feito e rompia estrategicamente. Tinha que ter Eles podiam pagar, acho que metade só, né? Isso, tinha que pagar, exatamente. Podia pagar um percentual. Mas aí os clubes sérios falaram, não, peraí, eu consigo arcar com as despesas até aqui, com os meus compromissos. Então chegou um momento que teve esse conflito, porque você vê que tem gente boa ali e tem gente que se aproveitando da situação. Então quando você pega um jogador grande, do Flamengo, por exemplo, para levantar essa bandeira, mistura as coisas, porque ali tem clubes de todas as, né, com vários níveis e profissionais e dirigentes também com diferentes intenções. O que falta é uma sintonia nisso, né? E, é claro, a lealdade. É lealdade. Os caras têm que entender que a questão dos profissionais de futebol não são os do Flamengo a referência. Não são, digamos, os do Palmeiras. Menos de 1%. Cara, menos de 1%, exatamente. Então você tem que ver quantos times tem, quantos profissionais existem em ligas que os caras, às vezes, não ganham nem salário mínimo, cara. É isso mesmo. E você tem que fazer defesa desses caras. Não, total. E é possível. É possível unir forças, estar em sintonia ali e entender a causa. Você falou, por isso que eu te perguntei, porque você tem que entender a causa e falar, cara, eu, por exemplo, estava no final da minha carreira, eu estava planejando 1, 2 anos, eu ia encerrar minha carreira. Mas eu falei, cara, amanhã meu filho vai estar aqui. Amanhã os filhos desses jogadores também vão estar aqui. Então, se a gente não se posicionar... Você ainda fala em filho, eu falo neto, né? Fala neto. Mas, de alguma forma, já fazia algo para os seus filhos, né? Na tua época. E agora, continua fazendo para os seus netos. Essa responsabilidade, ela é fundamental. E aí, falando disso, vamos viajar aqui para o Japão. Porque você tem essa conexão, diretor técnico, certo? Coordenador técnico. Aprendeu muito com os japoneses, como que é essa relação e o que eles têm, no caso, para nos ensinar, já se falando de mentalidade, tanto de futebol quanto da vida cotidiana. Ensinar educação, né? Disciplina. Educação e disciplina. E disciplina, é um negócio, assim, absurdo. E eles fazem tudo que é necessário para preservar o cidadão, a vida do ser humano, entendeu? Desde do início da que põe uma criança no mundo. Então, eu aprendi demais isso e uma das coisas é prevenção de acidentes, que é uma coisa fantástica que eles têm lá. E eu trouxe isso para o meu centro de futebol. Eu criei no centro de futebol, é lógico que é um local aberto, a possibilidade é menor, mas graças a Deus eu tenho quase 30 anos e se tive 1 ou 2 acidentes lá, foi coisa rara, entendeu? Então é uma preocupação, você está sempre fazendo revisão nas coisas, está sempre atento, ainda mais agora que vai passando o tempo, você tem que estar atento com a parte elétrica, né, com todas essas coisas que possam gerar problema. Certo. Então lá... Eles são rigorosos nesse controle. São rigorosos nesse controle. Você vê que hoje existe... lá existe a preparação até contra fenômenos da natureza.
treinamentos para isso, que você está numa escola, tem aquele dia de treinamento, caso dê um tremor, né, caso dê alguma coisa daquelas que no Japão acontece com mais frequência, as pessoas saibam como... tem algumas coisas que você, se ficar também muito só com aquilo, você fica meio tonta. Claro. Né? Do fato de ter que deixar a água dentro de casa certos litros por causa disso, e tem que preparar uma bolsinha com um passaporte, com tudo no lugar. Você tem que conhecer na tua região um local para ser o abrigo. Então, tem algumas normas. Se tomar cuidado, vive em alerta, Vive em alerta, exatamente. É isso aí. Vive em alerta. Eu lembro de uma cena deles recolhendo todos os copos no estádio. É uma loucura. Foi na Copa, né? Se eu não me engano. Na Copa. Cara, aquilo foi lição para todo mundo. Coisa mais linda. Mas a gente faz isso lá. Você acaba um jogo, os jogadores todos do time, o Kashima, você vai jogar contra um outro time fora. Quando você sai do vestiário, parece que não teve nada. Todo mundo pega tudo, tem todas as questões, as cestas de lixo separado, um para botar o plástico, outro para botar tudo. Daí quando sai, cara, se fecha ali, deixa no depósito, não tá limpo, como não se pesa pra ninguém. Não tem nada, não pesa cada um pra ninguém. Fez um pouco, não pesa pra ninguém. E aí quando você volta de lá, você sente diferença? Às vezes eu sou daqueles que eu tô andando na praia, eu fico pegando um copinho e jogando aqui no Belo Saque. Você também sente também diferença? Assim, muita diferença. Porque, pô, ainda mais Japão, né, cara? Eu fui técnico lá no Garafa, no Catar, pô, eu fiquei louco da vida, cara. Ficava louco, porque você tem também os funcionários que trabalham. Então, pô, se você puder evitar também de dar muito trabalho pros caras, cara, aí nego pegava a garrafa aqui, jogava pra lá, jogava pra cá, e papel, jogava e tal. Aí eu acabava o treino, eles iam embora, eu ia lá, pegava tudo, separava tudo, botava tudo num cantinho. Quando os caras vinham, aí uma vez um cara me chamou lá, o chefão. Isso aí tem gente pra fazer. Eu falei, você tá incomodado por eu estar fazendo isso? Eu que devia estar incomodado, eu não estou incomodado. Eu falei com os jogadores, para poder ajudar aqui aos caras que estão aqui trabalhando, para ajudar. Eles não querem fazer, então tá bem, eu vou fazer o meu trabalho. Eu acabo lá, entrego, levo tudo. Eu, meu irmão, o meu outro auxiliar, que a gente aprendeu, não sei se demos sorte ou demos azar, de aprender no Japão. Então no Japão a gente faz isso e ninguém fica desmerecido por causa disso. Claro, a mensagem sempre fica, né? A mensagem sempre fica, exatamente. Eu passei anos na Alemanha, já contei essa história de quando eu joguei a camisa fora do cesto, que o roupeiro falou, ei, vem cá, pega a camisa e joga. Aí o teimoso ainda chamou o diretor, me obrigou, na próxima eu jogo, e quando eu joguei ele falou, agora tem que desvirar a camisa e colocar aqui. Numa exigência assim, até abusou um pouco, mas depois ele falou, pô, imagine se eu tiver que pegar 40 camisas do chão, meia, short de todo mundo, colocar dentro do cesto, e depois desvirar essas 40 camisas também. Eu pensei e aprendi, 21 anos na altura, eu falei, aprendi, esse é o verdadeiro respeito que se tem pelos profissionais da limpeza, ou quem é que seja dessa equipe. Na hora que você sai do treino, isso não tinha. A gente levava, na época que eu fui para lá, eu lavava dentro da minha casa. Né? E quando a gente estava no hotel, lá tem muitas aquelas lavanderias públicas que você vai lá, bota a moedinha, bota os negócios e tal e pega tudo de volta. Aí quando a gente começou a ter roupeiro, essas coisas, todo mundo que acabava o treino tinha a camisa, o short e a meia. Você pegava as camisas assim dobradas, botava ali as camisas, botava no short e botava também. Então já estava tudo separadinho. Total diferença. É total diferença. Você passou pela Turquia também, nós estávamos falando lá, você já tinha falado do Fenerbahçe. Que é também outro diferente. Turquia é uma bagunça danada aqui. Pô, aquilo ali. Tem uma bagunça. Dirigir lá? Consegui dirigir. Chega um momento, parece que tem um limite, eles não passam daqui. Não passam daquele limite. Você fala, cara, isso aqui onde vai parar? Mas às vezes a sensação de uma bagunça meio que organizada. O problema que eu sofri mais com eles foi o problema de cigarro. Cigarro. Eles tinham dentro cara, tem horror a cigarro, né? E cheiro me faz mal e tal, negócio. Aí a gente, eles tinham no vestiário do jogo, cara, tinha um local do banheiro que eles iam ali pra dentro pra fumar. E aquilo eles achavam que só ficava o cheiro ali, né?
aquilo impregnava o vestiário inteiro. Verdade. Então, pô... Cigarro, charuto. Cigarro, tá. Aí eu falei, pô, vem cá, faz o seguinte, pô. No treino, tem um local ali fora, vai ali fora pra não impregnar aqui, cara. Aí eles começaram a mudar. No dia do jogo, não tinha como. Eles ficavam lá dentro do vestiário e acabava o jogo, ia todo mundo fumar ali. Era um negócio assim. Então, isso foi uma das únicas coisas que me incomodou mais. De resto foi legal.